Esse ambiente aqui é de Deus, sabe? Esse ambiente aqui é do Senhor. Há uma plenitude de Deus nesse ambiente, porque Ele está aqui nesse lugar. E eu tenho aprendido muito com o pastor Richards, que ele está observando, andando e contemplando cada um de nós. Isso de fato é. Pastor Adalberto, por favor. E gostaria de chamar o Ministério de Família, por gentileza. Todos os Ministérios de Família. Você é minha escuda, pastor. O senhor me conhece também, né? Vamos dar as mãos aqui. O senhor fica no meio, pastor. É uma cobertura de oração na vida do pastor e família. Aleluia. Glória a Veja a Deus. igreja para fechar os olhos também. Fecha os olhos, Cristiano, vamos para cá, por favor. Deus, nós louvamos, glorificamos o teu santo nome, Senhor. Neste momento, Senhor, entregando, Senhor, a vida do teu filho, Senhor, diante de ti, Senhor. Temos a certeza, Senhor, que o teu Espírito Santo já tem ministrado, Senhor, no coração do teu filho, que neste momento o teu filho seja um canal, Senhor, do teu fluir, da presença, da tua palavra revelada, Senhor, para com as nossas vidas, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, frutifique, Senhor, encontre, Senhor, lugar, espaço em nossos corações, Senhor, e que venha frutificar, Senhor, em nossos corações, Pai, para que tão somente o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Guarda a vida do teu filho, Senhor, guarda a família dele, Senhor, são os teus, Senhor. Em nome de Jesus, que toda seta, toda artimanha do inimigo, Senhor, caia por terra, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus, o guarda fiel, Senhor. Por isso, Pai, entregamos, Senhor, nossas famílias e o lar do Teu Filho, Pai, diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, os adolescentes e os jovens vão subir, por gentileza. Tá bom? Graça e paz, irmãos. Bem, quero desejar a todos a paz do Senhor. Dizer que é sempre uma honra, pastor Delci, estar com vocês, pastor Marcos. Muita gratidão pelo convite. Falei para a Leide que a gente vai pedir carteira de membro já para cá. É uma alegria poder reencontrar os irmãos, encontrar amigos, ser tão bem recebido nesse lugar. Realmente, eu me sinto em casa aqui, me sinto muito bem recebido, recebo muito carinho. E louvo a Deus por estar aqui, irmãos, sabe? Falar de família, para mim, é sempre algo sobrenatural. Poder falar de família, para mim, é algo que retrata a minha vida, fala da minha vida. Eu louvo a Deus porque quando eu recebo convites, o mês de maio, junho, julho, são meses sempre muito cheios de convites para a minha casa, sabe? As pessoas convidam muito a gente para falar para a família, para casal, para esse ministério que Deus nos confiou a ministrar, que é algo tão necessário na vida da igreja. E eu fico honrado, irmãos, de poder compartilhar, porque eu acredito que Jesus sabia muito bem a importância da família, porque todas as vezes que ele salvava alguém, tinha uma experiência profunda com alguém, e as pessoas falavam: mestre, eu quero ir contigo. Ele falava: não, volta, vai para sua casa e conta para os seus o que Deus fez na sua vida.
Vai lá e fala a experiência que você teve e o que Deus fez na sua vida. Sabe, de maneira que quando eu acredito que Deus quer que a gente fale de família, Deus quer que a gente seja realmente autêntico naquilo que a gente vive, naquilo que a gente passa, porque não tem nada mais prático, mais verdadeiro e mais profundo do que um evangelho vivido dentro de casa. Quando a gente fecha a porta da nossa casa e a gente entra para dentro do nosso lar, ali acontece a verdade do evangelho, na prática, no dia a dia. E, sabe, é isso que eu quero conversar um pouco hoje com vocês. Eu digo para as pessoas que eu sou pregador do evangelho, falo das coisas que Deus fala comigo. E falo daquilo que eu vivo, irmãos. Então, eu choro, eu me emociono, eu falo errado, eu me perco no que eu estou falando, eu saio de um assunto e vou para o outro, porque eu acredito que é isso, é evangelho, é autenticidade, é verdade. E quando eu fui convidado, através do Thiago, pelo pastor Delci, né, pastor Delci, Deus colocou no coração dele, acredito, junto com a igreja e os demais irmãos aí, de me fazer esse convite, me colocou o tema, né? E eu orei por esse tema, falei com Deus, e Deus colocou essa palavra no meu coração, sabe? Deus quer que a gente lute para que o amor não desabe. O que eu quero que você fale lá hoje com a minha igreja é aquilo que você tem vivido. Não deixa o amor desabar. Não deixa o amor cair. Não deixa tudo ruir. E eu queria, nessa manhã, com o tempo que eu tenho, ministrar isso no seu coração. Eu dei até uma versão para a irmã fez contato, né? É bom, irmãos, pregar em igreja organizada, pastor. As pessoas pedem a foto, pedem o tema da mensagem, pedem a versão que você vai usar, pede tudo. E aí eu dei a versão, irmã, que eu ia usar, só que aí eu fui e deixei a Bíblia em casa, eu trouxe a da esposa. Aí troquei a versão. Meu Deus, mas aí eu vou ler no celular. Amém, irmãos? Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu vou ler o texto no celular, na versão que eu mandei, até porque eu acredito que é essa versão que ela vai colocar para nós. Amém? Mateus 7, 24. Diz assim, irmãos: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Amém? Amém? A igreja pode ler junto comigo? Amém? Vamos todos? Num 3? 1, 2, 3. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu. Glória a Deus. Feche seus olhos, permita-me orar, clamar a Deus nessa hora. Pai, obrigado por estarmos junto com os meus irmãos e sentindo esse ambiente espiritual. Quando eu cheguei aqui, Pai, já recebi carinho, recebi amor dos meus irmãos. Fui tão bem recebido com a minha esposa nesse ambiente, porque eu sei que aqui a Tua glória está presente, o Teu amor e a Tua palavra reina. E eu quero Te agradecer, Deus, por estar aqui vivendo esse momento junto. Por mais essa oportunidade que o Senhor me permite de compartilhar da Tua palavra. E a minha oração nessa manhã, Deus, é que o Senhor fale com o Teu povo. Não através de mim, mas através do Teu Espírito, através das verdades estabelecidas na Tua palavra, que isso venha de encontro à nossa casa, à nossa família, Senhor, nos fortaleça nos Teus princípios e que para a glória do Teu nome, Pai, hoje a gente saia daqui ainda mais convicto, mais fortalecido, Senhor, alcançado pelos Teus milagres, pelo Teu socorrer, alcançado pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai, que tem mantido a nossa casa de pé. Então, nessa manhã, Deus, a minha oração é que o Senhor fale conosco, Pai. Fale com a gente, porque necessitamos ouvir a Tua voz e sentir a direção do Teu Espírito dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, esse texto, para a gente entrar na palavra, eu quero só, antes de apresentar minha esposa, todos já conhecem essa moça linda, amém, irmãos? Eu casei com a Leide, amém? Amém, irmãos? Se era para escolher, escolhi logo uma Leide. Fique em pé aí, Leide. O nome dela é Leide mesmo, tá, irmãos? É Leide Jane, então eu traduzi e deixei só Leide. Amém?
Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Vamos fazer 32 anos, né, Leide? 32 anos de casados, e eu louvo a Deus por isso. Hoje, a nossa família não pôde vir, minha filha, agora eu sou vovô, tenho uma netinha, e não pôde vir, mas em breve nós retornaremos aqui e apresentaremos para vocês. E Deus me deu essa palavra dentro desse tema, e eu queria compartilhar ela com você. Essa parábola, ela é uma parábola muito conhecida, onde Jesus ele exemplifica sobre uma vida prudente, sobre o homem prudente, e ele coloca isso de maneira bem simples e bem fácil de ser compreendida. Então ele vai dizer: o homem prudente é aquele que ouve minha palavra e edifica. Quem não é prudente, ouve, mas não edifica. Ele vai dizer: aquele que edifica, ele vai construir na rocha, e quem não edifica, constrói sobre a areia. Ele diz: os dois construíram, só que um construiu de maneira prudente na rocha, o outro de maneira imprudente, construiu na areia. E Jesus diz: e a diferença vai ser quando a tempestade chegar. Quando a tempestade vier, a tempestade vai dar contra essas duas casas. E ele vai dizer: aquela que foi construída de maneira imprudente na areia, ela vai ruir, e vai ser grande a sua queda. Ele vai dizer: porém, aquela que foi edificada na rocha, ela não vai cair, porque ela estava firmada sobre a rocha. Nós sabemos que o que Jesus está dizendo, ele vai resumir no versículo 24, é que a rocha é ele, é o ensino que ele está dando, é a palavra que ele está dizendo. Tanto é que ele vai dizer: aquele que ouvir as minhas palavras e praticar, esse é o prudente. Então, o que ele está mostrando com a parábola é que as pessoas precisam ouvir o que ele diz. Amém, irmãos? Amém, querido? Você pode dar glória a Deus? Mas não basta só ouvir, tem que ouvir e praticar, porque só ouvir não nos torna prudente. O que nos torna prudente é a prática daquilo que a gente aprende. Por isso eu compreendi que não existe um lugar melhor para viver a prática do Evangelho do que dentro de casa, dentro da família. Não tem um lugar melhor para a gente falar de amor e de verdade do que dentro de casa. Irmãos, é dentro de casa que a gente começa a viver coisas sobrenaturais. E quando eu estava ministrando, Deus estava ministrando no meu coração sobre essa palavra, ele disse: eu quero que você exemplifique essa palavra com família. Você vai pegar essa palavra e vai exemplificar com família. Então, se você quiser depois ler, eu não vou ler toda a história, porque ela é muito comprida para o tempo que a gente tem, mas você em casa vai poder ler. Amém, querido? Você que lê a Bíblia, bota a mão para o céu e dê glória a Deus. Você que tem dificuldade de ler, fala: pastor, eu não posso ler que eu começo a dormir. Ouça, irmãos, amém? Hoje tem Bíblia que dá para você ouvir, bota aí um fone de ouvido, fica ouvindo a Bíblia, amém, querido? É melhor do que ver TikTok. Então, bota a Bíblia lá, ó, fica ouvindo, vai ouvindo, ouve coisas que te edifiquem. A Bíblia vai dizer que esse tema está registrado em 2 Samuel, do 13 ao 18, mais direto do 15 ao 18. É a história de Davi e a sua família. E eu quero exemplificar essa palavra de Jesus com a história de Davi, da família de Davi, da vida de Davi, para que a gente comece a observar alguns momentos importantes. Davi foi um grande rei, um homem que era extraordinário, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem de um poder de liderança, um homem que conquistou reinos, um homem que é amado pelo seu povo. Davi é um homem sobrenatural, irmãos. E quando a gente vai falar do rei Davi, a gente vai falar de um grande homem de Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? A terra está cheia de grandes homens de Deus. E esses grandes homens de Deus, eles são instrumentos de Deus no seu tempo. Eles são instrumentos de Deus na sua casa. Eles são instrumentos de Deus aonde Deus os coloca. Eles são grandes homens de Deus. Davi reinou durante Israel 40 anos e foi um homem adorado pelo seu povo, que fez grandes conquistas e grandes avanços. Porém, quando você olha para a sua família, ele já não foi um homem tão bem-aventurado assim, quando a gente trata assuntos familiares. E eu louvo a Deus por isso, porque, sabe, até os grandes homens de Deus passam por grandes tempestades.
Até os grandes homens de Deus atravessam momentos difíceis. Até os homens que são poderosos e são grandes diante de Deus e diante dos homens, eles demonstram a sua fragilidade. Porque quando a gente está aqui falando, a gente de repente olha para um pastor, para um líder, para um irmão que é líder de família, sei lá, para qualquer pessoa que você tenha como referência, e às vezes a gente pensa que essas pessoas, eles não enfrentam grandes lutas e grandes batalhas, porque eles se apresentam e demonstram ser grandes naquilo que fazem. Davi era grande desde o seu início, desde a sua conquista, ele se mostrou um grande homem. Porém, quando você vai falar da sua família, estudar a sua família, você vai pontuar muitas coisas que servem para mim e para você de aprendizado. Amém, irmãos? Amém, querido? Não se estabeleça como juiz sobre a condução de ninguém. Paulo diz: és indesculpáveis, homens, quando julga a qualquer um que seja, porque na medida que tu julgas, a ti mesmo te condenas. Então, a gente às vezes tem o hábito de olhar e julgar, quando deveríamos olhar e aprender, e tirar lições de vida, porque nós estamos falando de humanidade. Amém, irmãos? Amém, querido? Por maior que Davi fosse, e por maior que ele seja, diante do Evangelho, Davi nunca deixou de ser humano. Nunca deixou de ser homem como eu e você, cheio de emoções, cheio de sensações e cheio de coisas para resolver. Por isso a história dele é relacionamentos, cheio de chuva, cheio de vento, cheio de rios transbordando, é tempestade para todo lado. Você vai olhar e você vai ver uma vida tempestuosa. Você não vai ver uma vida simples, você vai ver uma vida com muitas tempestades. Por quê? Porque tempestade chega na vida de todo mundo, o texto é claro. E eu e você temos que entender: pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando de relacionamentos familiares, relacionamentos de casais, relacionamentos de amizades, relacionamentos de ministérios, relacionamentos de igrejas. Eu estou falando daquilo que cerca a nossa vida. Então, irmãos, quando a gente vê tudo isso, a gente se pergunta: pastor, então como que faz para o amor não desabar? Como que faz para que no meio desses relacionamentos todos, que a gente constrói, que a gente vive, como que faz para que eu não me torne uma pessoa seca, amargurada? Como é que faz para que eu agora não trate as pessoas com indiferença, para que o amor que há dentro de mim permaneça? Pelo contrário, se fortaleça. Como que faz isso? Como que se vive isso? Como que se aprende? Sabe, irmãos, se você olhar de perto a vida familiar de Davi e muitos relacionamentos que ele teve, você vai ver muita dor, vai ver muita ferida, vai ver muita injustiça, você vai ver muita mágoa. Você vai olhar e vai falar: meu Deus, tem rebelião dentro da casa de Davi. Você vai olhar e vai dizer assim: como é que pode? A gente está falando de Davi, não é de uma pessoa simples, comum. Estamos falando de um grande homem de Deus. E eu acredito que Deus deixa essas coisas registradas para que pessoas simples como eu e você, irmãos, não desanimem. Porque se um grande homem enfrentou isso, por que pessoas simples não vão enfrentar? A Bíblia diz que se fazem isso com o pastor, o que não farão com as ovelhas. Jesus disse isso para nós. Estão fazendo isso com o pastor, imaginem que não farão com as ovelhas. Então, é impossível a gente querer viver uma vida sem tempestade. O que a gente precisa é aprender para que o amor não seja arrancado de dentro da gente e que os nossos relacionamentos não sejam relacionamentos frios. E o grande segredo está exatamente naquilo que Jesus começa a ensinar nesse texto de Mateus 7, 24. Um dos grandes cenários que a Bíblia diz que para mim e para você tem que haver é: eu e você não podemos nutrir relacionamentos onde coisas ficam escondidas, onde as coisas estão ocultas. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que uma das maneiras de manter o amor aceso dentro da gente é investimento verdadeiro.
Não se constrói nada sem investimento verdadeiro. Qualquer um que olhasse para essas duas casas que Jesus está falando, iam dizer, são boas casas, bem edificadas, bem construídas. Só que o que foi investido nelas tem muita diferença. E nós precisamos começar a observar isso. Quando você olha para a casa de Davi, para dentro da vida de Davi, você vai ver um filho chamado Amon, que violentou uma meia-irmã chamada Tamar. Isso dentro da família de Davi. Você vai ver agora o irmão de Tamar ficando indignado, Absalão. Ele ficou indignado, porque como é que pode o meu irmão violentar a minha irmã? E o meu pai só ficar irritado com isso e não fazer nada? Como que essas coisas podem acontecer? Eu estou falando da família de Davi. Amém? Amém, irmãos? Imagine uma tragédia dessa dentro de qualquer família. Imagine isso, pastor, dentro de uma família da igreja. Imagine isso agora dentro da sua família. Imagine agora como que o amor não desaba quando você enfrenta tudo isso. Ah, pastor, mas isso aí está na Bíblia. Deus me livre que aconteça. Deus me livre também, amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus, que Deus proteja a sua casa, amém? Mas nós somos seres humanos. A gente está convivendo com pessoas. Deus nos deu autoridade, irmãos, sobre potestades e principados. A irmã estava orando aqui, a gente estava orando ali, e Deus nos deu autoridade sobre principados e sobre potestades. E Ele disse, irmão, Jesus falou, nada vai parar o avanço da igreja, nada é capaz de parar aquilo que a igreja vai fazer, e não adianta o inferno se levantar, porque ele não para a igreja. Sobre principado e potestade, o diabo cai. Amém, irmãos? Só que esse irmão que está do lado aí, amém? Olha esse irmão que está do lado aí. Fala assim, às vezes eu não consigo mudar a tua cabeça. Eu posso falar, orar, pastor. Rapaz, esse cara não muda. Por que não muda? Porque sobre ele você não tem nenhuma autoridade. Sobre ele você tem influência. Poder de influenciar. O poder de mudar a cabeça dele. Eu falo lá para a igreja, lá, pastor, irmã, quando você orar pelo seu marido, irmão, quando você orar pelo seu filho, irmão, quando você orar por alguém, não ora assim, Deus, se for tua vontade, salva ele. Não ora assim, não. Você acha que Deus quer salvar seu marido, sim ou não? Você acha que Deus quer salvar seu filho, sim ou não? Então por que você está orando, Deus, se for tua vontade? Se você já sabe que é vontade. Aí eu falo assim, ora assim, ó, Deus, eu sei que o Senhor quer salvar meu marido. Eu sei que o Senhor quer salvar meu filho. Me usa como um canal de bênção. Quando eles olharem para a minha vida, eles vão ver o Senhor. Quando eles conversarem comigo, eles vão conversar com o Senhor. Quando eles tocarem em mim e sentirem o meu toque, eles vão sentir o toque do Senhor. O cenário muda, irmão. Porque agora a responsabilidade não é mais de Deus. A responsabilidade agora é sua de fazer o seu papel, de mostrar para ele que a glória de Deus é real. E de que Deus na vida de uma pessoa é capaz de mudar cenários. A gente está lendo aqui, ó, uma violência tremenda contra uma mulher. Tamar. A gente está lendo aqui uma indignação real do seu irmão Absalão. A gente está lendo aqui um absurdo cometido por Amon. Isso é um absurdo. Isso aqui não deve acontecer em lugar nenhum. Não faltou amor aqui. O que faltou aqui? Tratamento, investimento. E você vai ver que no decorrer dessa história não faltou amor, faltou investimento. Existem coisas que a gente não pode deixar de tratar. Coisas dentro da nossa casa que precisam ser tratadas. Por mais que doa, por mais que seja difícil.
Por mais que tenha que mexer em feridas que a gente não quer, mas tem que tratar. Porque se não tratar dentro da casa, as portas fechadas, sabe? Porque Jesus ensinou isso. Entra na sua casa, fecha a sua porta e ora. Que em secreto Deus vai te ouvir, vai te dar sabedoria, inteligência e vai fazer você conduzir todas essas coisas. Eu até sei, até entendo, irmãos, que tem coisas que na vida de líderes não dá mais para ser tratada, pastor, secreto. Vida de líder não dá para ser tratada de secreto, porque quando acontece na vida de líder, todo mundo sabe. Imagina todo mundo falando da família de Davi, todo mundo falando o que aconteceu na casa dele, todo mundo falando que todo mundo sabia. Não dava mais para tratar em secreto, mas isso aqui tinha que tratar dentro de casa. Dentro de casa. Isso aqui tinha que ser conversado dentro de casa, porque, entenda, aquilo que não é tratado dentro de casa, em secreto, vai se tornar algo escandaloso, vergonhoso, de maneira pública. Não pense que coisas pequenas que você der espaço não vão crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer e pode se tornar uma vergonha pública. Pastor, o que faltou aqui? Faltou investimento, irmão. Faltou tratamento. E se você não investir, entenda, se você não investir nos seus relacionamentos, o amor vai acabar. Quanto tempo, irmão, você está investindo? Quanto tempo você senta para conversar com seu filho? Nós oramos aqui. Oração, campanha mundial de oração. Amém? Amém? Teve uma oração aqui conduzida pela irmã Carmen, que é: Deus, me dá sabedoria para eu educar o meu filho, para eu me envolver na criação dele, para eu saber como ele vai em casa, na escola. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Amém, irmãos? Foi ou não foi? Você ouviu ou não ouviu? Sim ou não? Quantos ouviram, bota a mão para o céu e diga glória a Deus, porque eu ouvi isso. Agora, se você vai fazer, é outra história. Porque Davi ouviu o que o filho fez. E aí, passou a mão na cabeça. Não fez nada. Só se irou. Chamou a atenção de Amon e deixou para lá. Do outro lado está Absalão, indignado. O tempo vai passando, pastor Marcos. Olha isso. Dentro de casa. Dentro de casa. Sabe o que ele está falando? Eu vou matar ele. Deixa só. Quando menos esperar, eu mato ele. Isso é dentro de casa. De uma família cristã. Dentro de casa. Deixa. Eu vou matar ele. Meu pai não fez nada, mas eu vou vingar minha irmã. As coisas não vão ficar assim, não. Irmãos, eu te pergunto, você acha que essa sensação, esse sentimento, essa indignação de Absalão nunca ficou visível? Você acha que ele trazia isso em secreto? Tem gente que você nem precisa ter uma revelação espiritual, uma sabedoria divina. É só você olhar, você já sabe se ele gostou ou não gostou de uma coisa, sim ou não? Tem gente que é expressiva. Eu falo para minha esposa, irmãos, ela é muito, muito transparente no sentimento dela. Eu falo, você tem que segurar, Leide. Ela falou, não consigo. Se você der uma coisa para ela, alguma coisa, se fizer alguma coisa e ela não gostar, pronto, você já sabe. Está estampado no rosto. Agora ela está aprendendo, né, Leide? Agora ela está aprendendo. Eu falei, minha filha, tem coisas que a gente não precisa falar na hora. Tem coisas que a gente não precisa demonstrar na hora. Tem coisas que a gente precisa absorver, trabalhar e lá na frente resolver. Porque naquele momento não é um momento melhor. Tudo bem que de repente não fosse o melhor momento para Davi agir, mas deixar passar 2 anos? 2 anos?
Irmão, aí eu te pergunto, quanto tempo tem alguma coisa acontecendo dentro da sua casa e você não conversa? Está achando que o tempo vai resolver, está oculto ali, está escondido, não, ninguém está sabendo, deixa aqui, a gente vai levando aqui, porque isso aqui vai dar muito trabalho, isso aqui vai acontecer muitos problemas, deixa aqui que é melhor. Quanto tempo que as coisas estão acontecendo e não trata? Porque preste bem atenção, por Davi não tratar, por Davi não agir como deveria agir, Absalão matou Amon. Ele deu ordem, ele não foi lá e executou, mas ele deu ordem para os seus servos, e eles foram lá e mataram seu irmão. Aí agora, aquilo que era um problema, virou 2 problemas. Viraram 2, agora são 2 problemas. Uma violência e um assassinato. E aí o que Davi faz? De novo nada. Porque afinal de contas ele já não tinha feito nada antes. E agora ele não faz nada de novo. Porque não tomar atitude também é fazer alguma coisa. Entenda isso. Sabe, a gente vai para o seminário, né? A gente estuda o seminário. Aí eu lembro que o meu professor de seminário deu um livro para a gente ler, rapaz, desse tamanho assim, ó. Aí peguei aquele livro, Ser e o Nada. Você lê aquilo, quase 1000 páginas. Você lê. Para no final da história você chegar à conclusão que o nada não existe. Pense em nada. Consegue pensar em nada? Quando você pensa em nada, pensou em alguma coisa. Aí ele diz, do nada não existe. Então, dizer que Deus criou do nada não existe. Existe alguma coisa, que é em Deus. Tudo partiu dele. Então, não fazer nada é fazer alguma coisa. Quando você não toma atitude, você está passando uma mensagem para o outro de que ou você não é capaz de agir, ou você não quer agir. E Davi passou essa mensagem para o seu filho durante muito tempo. O que eu estou falando é que existe entre nós, igreja cristã, família de Deus, muitas vezes o medo de agir, medo de se expor. E às vezes os problemas estão dentro da nossa casa, irmão. Crescendo, se avolumando. E a gente não investe nisso para resolver. E ele, quando a gente observa, pum, aconteceu. Pronto. Agora, Amon está morto, Absalão tem que fugir, vai viver por volta de 2, 3 anos fora de Jerusalém. Só que você sabe, quando coisas erradas acontecem, se tornam público, uns ficam de um lado, outros ficam de outro. Uns acham, não, mas o pai está certo, não, mas o irmão também está certo, não, mas não tem razão, um fez com motivo, não, mas o outro também tinha motivo para não fazer, afinal de contas todo mundo era filho. Então, vai ter quem defende um, vai ter quem defende o outro. É assim que é a vida. É assim que as coisas acontecem. O que eu e você estamos falando aqui é de investimento em coisas que a gente não pode ver e fingir que não vai dar em nada. Porque se a gente não investir, vai ter problema. Se você não investir no seu casamento, vai ter problema. Se você não investir na educação dos seus filhos, vai ter problema. Se você não investir no seu ministério, vai ter problema. Se você começar a ver problemas acontecerem e não investir, você vai pagar um preço e pode ser alto. A Bíblia vai dizer, irmãos, que depois de volta de 3 anos, Absalão volta. Bonito, jovem, carismático. Começou a dizer e a espalhar: meu pai está velho, meu pai não sabe mais o que faz. Já tinha gente lá que não gostava muito de Davi. Sempre tem. É ou não é, pastor? Sempre tem gente que não guarda a gente. Só esperou alguém da casa se levantar. Quando Absalão se levantou com esse discurso, começou a juntar gente, pastor Dulce, do lado dele. E agora se cria uma rebelião. Preste bem atenção no que eu quero que você entenda. Se não houver verdade,
nos nossos relacionamentos, o amor vai se enfraquecer. E se o amor enfraquecer, ele pode até morrer. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que Absalão gerou uma rebelião contra o seu pai. Eu fico vendo quantas casas não estão hoje em rebelião. Quantas casas não estão vivendo rebelião. E a gente tem que saber tratar isso. Tem que saber lidar com isso. Existem coisas que você não pode franquear ninguém. É você quem tem que resolver. Você não pode passar para o outro. Irmãos, a igreja aqui é uma bênção. Amém, querido? Amém? A igreja tem ministério de família. Amém, irmãos? Mas quem resolve seus problemas é você. É engraçado que muitas vezes, em aconselhamentos, as pessoas falam assim: pastor, o que eu tenho que fazer então? Não, eu não vou decidir por você. Eu vou te falar o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz isso, 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 isso e isso. Dentro dessa verdade, você escolhe o que você vai fazer. É muito comum um aconselhamento de casais, a pessoa querer que a gente fale: separa ou fico junto? Pastor, devo separar ou devo continuar? Você escolhe, irmão. Você escolhe, irmão. A Bíblia está aí com as orientações. Você tem um pastor que te orienta. Vai lá, conversa com ele, ele vai te orientar dentro da palavra. Aí você decide. Por quê? Porque você não pode franquear decisões que não pertencem a outros. Davi vai pegar essa rebelião, entenda, e vai querer franquear. E vai querer que as outras pessoas resolvam. Por quê? Porque a rebelião não ficou só em Absalão. A rebelião cresceu, envolveu pessoas. E agora não dá mais para ser tratado aqui. Aquilo que era pequeno virou tempestade. Se é que já não era um vendaval destruidor. Mas quando estava só dentro de casa, entenda bem, era só entre os filhos, era só entre a família. Dava para resolver ali. Por que ele não tratou lá dentro de casa? Não tratou dentro de casa, cresceu, avolumou, envolveu gente de fora. Agora tem uma multidão de gente do lado de Absalão, concordando com o discurso que ele faz. E aí, querido, você tem que observar que quando a tempestade vem, porque ela vai vir, entende? O texto bíblico é claro que a tempestade vai vir. Jesus não imunizou aquele que construiu sobre a rocha da tempestade. Ele disse: aquele que edificou na rocha também enfrentou a tempestade. A diferença foi o fundamento. Então preste bem atenção. Não é como você constrói, é aonde se constrói. É onde se constrói. O fundamento é que faz a diferença. Quando? Quando se enfrenta a tempestade. Quando a tempestade vem, ela revela o valor da sua obra, daquilo que você construiu. Ela vai mostrar quem de verdade é você no meio da tempestade. Porque tempestade vem para todo mundo. Eu já estou quase acabando. Todo mundo enfrenta tempestade. Imagina agora, o rei fugindo do próprio filho. Porque ele teve que sair de Jerusalém. Leia lá o texto. É grande, irmãos. Eu te dei referência, do 15 ao 18. Ele teve que fugir de Jerusalém para poupar a cidade, porque ia ter guerra. Ia ter violência, ia ter morte. Agora a coisa ficou muito grande. E Absalão agora, ele não só se declarou mais agora uma pessoa que não concorda com o pai. Agora ele está dizendo: meu pai não é digno de estar onde está. Meu pai não é capaz de ocupar o lugar que ele ocupa. Esse trono não merece ser dele. Ele não é digno de se assentar e ser rei dessa nação. Sabe, irmãos, a coisa cresceu de uma forma
que você agora está vendo uma guerra política familiar. Familiar. Pessoas brigando agora, não só mais por uma questão familiar que estava resolvendo dentro de casa, agora é por poder. Agora é por poder. Quem manda, quem não manda, quem manda, quem não manda, quem tem autoridade, quem não tem autoridade. Sabe, todo o princípio bíblico sendo rasgado, toda a palavra rasgando, e tudo sendo jogado fora. Porque no meio de tudo isso, irmãos, a palavra foi sendo deixada de lado. Eu fico olhando, e eu vou dizer uma coisa para você. Davi errou? Errou. Davi cometeu erros? Cometeu. Davi falhou em algumas vezes? Falhou algumas vezes. Mas do outro lado tem a escolha do filho. O filho escolheu. O filho decidiu. Foi o filho que escolheu fazer tudo isso. Foi Absalão que escolheu matar o irmão. Foi Absalão que escolheu se rebeliar contra o pai. Então, muitas coisas, escute só, você que está aqui, o pai pode ter errado. O pai pode ter falhado. Mas a escolha dos problemas maiores, de repente, não foi dele. Isso aqui que a gente está vendo agora, não é culpa só de Davi. E muitas coisas que estão acontecendo dentro das nossas casas, às vezes, não é culpa só de um. Não é responsabilidade só de um. É porque o outro está escolhendo. O outro está nutrindo. O outro está mantendo o problema. Porque errei até aqui, mas daqui para lá eu quero consertar. Daqui para lá eu quero fazer as coisas diferentes. Mas não, Absalão continuou. E a guerra foi crescendo, e a guerra foi crescendo, e a guerra foi crescendo. Sabe, irmãos, que eu digo que tempestades, elas revelam quem nós somos. Elas não destroem o amor. Elas não destroem o amor. No meio de tudo isso, sabe, no meio de tudo isso, a gente precisa aprender que às vezes é melhor lutar por pessoas do que lutar por ter razão. Às vezes é melhor lutar pela sua família do que lutar para dizer, não, eu sempre tive certo. Eu sempre tive razão naquilo que eu fiz. As minhas decisões foram acertadas. Porque o resultado de tudo isso é muito duro, irmãos. E eu queria que, para terminar a minha fala, sabe, deixar só 2 Samuel 18, 33. Só 2 Samuel 18, 33. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que estava sobre a porta da cidade e chorou. Foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Escute o que eu vou te dizer. Davi perdeu a paz durante muito tempo. Davi teve que conviver com a rebelião e com os problemas da sua família durante muito tempo. Mas até aqui, falta de paz, problemas em casa, dava para resolver. Era só buscar fundamento verdadeiro, era só investir no relacionamento, era só não esconder as coisas, ser sincero, pedir ajuda a Deus, ir aos pés, dava para resolver, dava.
Mas a coisa cresceu de um jeito tão grande, se avolumou tanto, que num combate, um general de Davi chamado Joabe, eles vão entrar em combate, e Davi vai dizer para o seu exército, leia o texto depois e veja, Davi vai dizer assim: por amor a mim, não façam mal ao jovem Absalão, meu filho. Não façam mal a ele. Por amor a mim, por fidelidade a mim. Não matem o meu filho. Só que no meio do combate, aqueles que lutavam ao lado de Absalão começam a perder a guerra. Começam a perder o combate. E Absalão então foge. Quando ele foge, ele era jovem, bonito, cabelos longos. A Bíblia diz que ele passa debaixo de uma árvore e o seu cabelo fica agarrado num galho de árvore. E ele fica preso naquela árvore. Preso naquela árvore. Pelos cabelos. Os soldados de Davi vê Absalão ali e volta. Volta. Não faz mal a Absalão porque o rei havia pedido. Só que ele fala para Joabe, o general de Davi. Joabe vai lá, aproveita que Absalão está pendurado numa árvore e atravessa a espada no seu coração, descumprindo aquilo que Davi queria. Esse é o risco, às vezes, da gente franquear decisões que são nossas para pessoas, achar que as pessoas vão resolver os nossos problemas. Não, resolva você. E aí, quando chega a notícia, aquilo que foi um problema durante um tempo, aquilo que tirou a paz durante um tempo, gerou um problema que vai levar para a vida toda. Agora é a vida toda. Chorando por um filho que ele amava. Chorando por um filho que era precioso para ele. Sabe, irmãos, eu quero terminar. Quando eu preparava essa mensagem, pastor, eu lembrava de um outro pai, que também viu filhos se afastarem, que viu filhos se rebelarem, sabe, que vê filhos morrerem todos os dias, mas que não deixa o amor se acabar dentro dele. O amor não se apaga dentro dele. Ele continua amando seus filhos. Porque ele sabe que perder para sempre é doloroso demais. Esses dias, eu queria que a minha filha estivesse aqui. Eu queria que ela estivesse aqui. Eu o convidei para estar aqui. Eu queria que ela estivesse aqui. Deus falou comigo enquanto que eu preparava essa mensagem, pastor. Você é um sobrevivente das tempestades, fique tranquilo. O problema não é enfrentar tempestades, o problema é sair vivo dela. Eu enfrentei muitas, e de todas elas eu saí vivo e estou de pé, e a minha casa está de pé. Porque enfrentar tempestades, irmãos, é saber que a gente vai ter muitos embates, muitas batalhas, o diabo quer destruir a nossa casa, a nossa família. Mas se você manter o amor vivo dentro de você, a sua casa não vai cair. Há pelo menos 1 ano e meio atrás, pastor, a minha filha chegou para mim, para minha esposa e falou: mãe, eu quero ir embora de casa. Eu não aguento mais morar com vocês. Eu não aguento mais ficar nessa casa. Eu não aguento mais viver essa vida de crente que vocês vivem. Eu não aguento mais nada disso. Eu nunca quis isso, eu nunca sonhei com isso. Isso aí foi vocês que queriam. Enquanto eu não podia fazer nada, eu obedeci você, pai. Mas agora eu já tenho 19 anos e eu não sou mais obrigado a seguir essas coisas que o Senhor acredita. Eu acredito de outro jeito. E aí você imagina, irmãos, o que foi para mim? Eu tinha no meu coração e na minha mente que Deus me deu só uma filha e eu não posso errar com ela.
Eu só tenho uma chance e eu não podia errar. E aí, quando eu menos esperava, você não sabe o que eu fiz. Eu tranquei ela dentro de casa, eu trancava a porta para ela não fugir, eu fiquei louco, desorientado. Eu falava, não, eu não aceito, não concordo, você não vai fazer isso. E aí sabe o que Deus falou para mim? Deixa aí, também é sinal de amor. Você acha que ela é sua? Fui eu que te dei. Você não fez o trabalho? Deixa ela aí. Obrigado, irmão. Viu? Isso que é amor, irmãos. Falei, filha, é o que você quer? Pode ir. Sabe o que ela fez? Pegou uma sacolinha de mercado. Uma sacolinha de mercado. Pegou o que ela achava que precisava. Falou, estou indo embora. E você acha que ela foi? Foi. E eu falei, e agora? Cadê Deus? O Senhor não está vendo? Senhor, o que vai ser de mim? Isso não pode estar acontecendo. Irmão, você não sabe como eu fui ministrado. Quando Deus falou para mim isso aí, não deixa o amor desabar. Tu pensa que isso é discurso ou mensagem de pregador? Não. Isso é vida. Isso é verdade do Evangelho. Isso é coragem de enfrentar aquilo que assombra as nossas casas, os nossos lares. Hoje, eu sei que motivou ela a ir embora. Ela estava apaixonada por alguém que ela sabia que eu não ia concordar, que eu não ia aprovar. E para viver aquele amor arrebatador, ela disse, para eu viver isso, só indo embora da minha casa. Porque o meu pai e a minha mãe nunca vão concordar com isso. E ela foi viver esse amor arrebatador. Cuidado, irmãos, para que a sua vida não seja baseada só em emoções. Emoções não produzem frutos verdadeiros. A nossa vida precisa ser pautada no amor verdadeiro de Deus. A Bíblia diz que quem não conhece o amor não sabe quem é Deus, porque Deus é amor. E eu comecei a falar com Deus indignado. Falei para minha filha, você morreu para mim. A partir de hoje eu não tenho mais filhos. Porque o que você está fazendo comigo é uma vergonha. Tudo que você imagina, irmãos, de revolta dentro de mim, eu falei. Tudo que você acha que, sabe, um pai sente, eu falei. E ela chorava e ela dizia, mas pai, não adianta, eu vou embora. E ela foi embora. Casou com quem ela achou que tinha que casar. E disse, eu nunca quis casar na igreja, eu não acredito nisso. Eu nunca quis essas coisas que vocês falam, pai. Eu nunca quis, eu não falava nada por respeitar vocês. Mas hoje eu não preciso mais passar por isso. Ela falou isso, pastor. Passaram-se uns dias. Ela casou, falou para a gente, eu casei. Tá bom. É o que você quer? Tá bom. Teve um dia que ela chegou lá em casa. E Deus tratando comigo. E Deus tratando comigo. E Deus falando comigo.
E Deus falou assim: por que você faz isso? Por que você age assim? Por que você trata a sua filha assim? Você sobe no púlpito e fala de amor e age assim? Você sobe no púlpito, prega sobre amor e fala essas coisas? Você fala de amor e deixa essas coisas dentro de você? Você fala de amor, fala de perdão, e dentro da sua casa, você vive isso? Quantas vezes eu não perdoei você? Quantas vezes você virou as costas para mim, fez o que bem entendia, e eu te perdoei. E eu continuei te amando. Continuei investindo em você. Agora é a hora de você fazer a mesma coisa que a sua filha. Porque você não ensina para ela o verdadeiro amor que existe dentro de você. Porque você não ensina para ela o que é amor de verdade. Por que você não ensina para ela agora o que realmente mantém as coisas de pé? Eu chamei ela na minha casa. E eu falei: filha, eu quero te pedir perdão. Eu não deveria ter falado o que falei para você. Eu não deveria ter agido como agi com você. Eu acho que você não tomou a melhor atitude. Eu acho que você foi pelo caminho mais difícil. Eu acho que você precipitou muitas coisas. Mas eu sou seu pai. Eu te amo. E eu vou continuar amando você. E eu quero te pedir perdão. E quero dizer que até morrer, você vai ser sempre a minha filha. Você me perdoa? Ela chorou, pediu perdão. Esses dias ela estava lá em casa. E eu vi ela chorando, pastor. Eu achei que ela estava arrependida da decisão que tinha tomado. Falei: por que você está chorando, filha? Pai, eu estou com saudade de Deus. Eu quero ir na igreja, eu posso? Eu posso ir lá na igreja, o senhor não vai sentir vergonha de mim, não? Falei: não, pode ir. Hoje eu vou apresentar a minha neta, tem 30 dias. Sabe, irmãos, eu sei que de repente tem muitas coisas duras para você enfrentar na sua casa. Sei que talvez o seu casamento está muito problema. Às vezes na criação do filho, muito problema. Às vezes no relacionamento com os irmãos, muito problema. Às vezes muito problema nos muitos lares. Deixa o amor desabar, não. Trata com amor, com a palavra. Trata com as verdades de Deus que vai dar certo. Pode sangrar, pode doer, pode ser difícil, pode ser. Porque imagina cavar até achar uma rocha. Até achar um lugar seguro para você construir coisas. Não é fácil. Não é simples. Mas é seguro. É o único jeito de dar certo. Quero convidar você a ficar de pé. Eu já até passei do horário. Quero só fazer uma oração. Pastor Delci falou que eu podia ficar à vontade. Eu estou mais do que à vontade. Passei mais do que o horário. Eu quero orar com você e com a sua casa. Sabe, irmãos, eu sou um sobrevivente de tempestades. O que eu preguei para você são verdades que eu tenho vivido. É aquilo que eu acredito da palavra. É as coisas que eu sei que não é fácil para eu viver, porque eu vivi pelo menos uns 6 meses tenebroso de tempestade, dentro de mim, dentro do meu coração. Porque uma casa não cai quando a tinta desbota. Uma casa não cai quando, sei lá, uma parede está envelhecendo. A casa cai quando o fundamento não é verdadeiro e não é seguro. Aí ela cai. Eu enfrentei uma grande tempestade na minha casa, mas sabe, ontem ela dormiu lá em casa. Hoje eram umas 6 horas, a minha netinha estava chorando, eu estava ouvindo do meu quarto, ela estava no outro quarto, estava chorando. Eu fui lá, peguei ela.
Coloquei no meu braço, ela parou de chorar. E Deus falou: se você entender as heranças que eu posso te dar, tudo pode se tornar diferente. A gente precisa entender, irmãos, que muitas coisas podem doer. Pode ser difícil. Mas se a gente tratar em Deus, vai ter cura, vai ter milagre. E vai ser para sempre. Então, se você deseja orar comigo, eu sempre entendi com o meu pastor Jadir, que altar é lugar de ser abençoado, pastor Deus. Todas as vezes que ele convidava para ir ao altar, eu ia. As pessoas falavam: você vai toda vez lá na frente? Eu falo: claro, eu aprendi isso. Eu ia. E eu sou muito abençoado, muito abençoado. Eu convido as pessoas para virem ao altar, não é para expô-las, é porque eu entendo que altar é referência de lugar onde Deus abençoa. É dali que a bênção de Deus sai, flui. E se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, eu quero orar com você, com a permissão do pastor Marcos, pastores da igreja, orar com você e com a sua casa, para te dar força naquilo que você está vivendo, e direção para as decisões que você precisa ter. Sabe, eu sei que viver em família não é nada fácil. É na família que a gente tem que tomar decisões que são difíceis e duras. A gente às vezes não acha caminho fácil. Não tem caminho fácil. Como que eu queria que aquelas palavras da Débora não fossem verdade. Como eu queria acordar, sabe, no outro dia e dizer: minha filha não está agindo assim como eu queria. Mas é tempestade. Jesus disse: vocês não estão imunes. O que vocês devem fazer? Edifiquem na rocha. Não deixe o amor dentro de vocês esfriar. Ah, pastor, mas eu estou muito magoado. Fala para Deus, chora no pé dele. E fala: Deus, me dá força para eu continuar amando meu filho. Me dá força para eu continuar amando meu esposo, minha esposa. Me dá força para eu continuar amando meu ministério. Me dá força para eu continuar amando as coisas que o Senhor confiou em minhas mãos. E sabe, dentro de mim isso está perdendo sentido. Me dá força. Por mais difícil que seja, irmãos, pede forças ao Senhor, porque existem coisas que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que lutar. A gente pode se acabar, sabe, chorando, falando: eu não aceito. Mas tem um Pai que nunca abriu mão de mim, de você, em meio a todos os erros que a gente comete todos os dias. Deus continua te amando a sua casa, a sua família, e investindo em você, acreditando que pode dar certo. Todos os dias. O amor dele se renova, as misericórdias se renovam todos os dias. Creia nisso, irmão, que viver a palavra não é prejuízo. Creia nisso, que viver o que a palavra nos ensina vai fazer as coisas se entrarem, se encaminharem, ficarem alinhadas com o céu. Creia nisso. Creia e diga: Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Deus, eu estou agindo como o Senhor disse que eu devo agir. Deus, o Senhor está dizendo que é assim que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que fazer. Está doendo em mim, eu estou sangrando. Eu não sei se vai dar certo, mas eu estou confiando no que o Senhor diz. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã. Oro junto com eles, na verdade. Porque quem nunca viveu tempestade? O Senhor mesmo disse que nós deveríamos estar atentos, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. Ele brada buscando tragar a nossa casa, a nossa família, tentando, como aquela parábola que o Senhor disse, arrancar a semente que foi plantada, levar a vida que o Senhor semeou em nós. O diabo quer roubar os nossos filhos. O diabo quer destruir os nossos casamentos. O diabo quer tirar a nossa comunhão contigo, Senhor.
A gente sabe disso. E às vezes Ele ataca os nossos. Eu te peço nessa manhã, Senhor, em primeiro lugar, misericórdia e graça, para que a gente mantenha vivo, em primeiro lugar, o amor por Ti. O amor por Ti, Senhor. Aquilo que talvez o humano não consegue mais fazer, porque perdeu a força, perdeu a alegria, perdeu a esperança, devido à batalha travada, por amor a Ti, a Tua palavra, por fidelidade ao Senhor e a Tua palavra. Nessa manhã nós nos rendemos à Tua soberana vontade e Te falamos a Tua casa, Senhor. Falamos diante do Senhor na Tua casa. A nossa família é Tua, o nosso lar é Teu. Nós abrimos as portas e dizemos: entra, Senhor, nos ajuda a investir mais nos nossos relacionamentos familiares, nos ajuda a construir, edificar em um lugar forte que é a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos orientando às decisões sábias que devemos tomar. Que a gente tenha coragem, Jesus, de conversar de maneira transparente e verdadeira. E que em nome de Jesus o diabo não entre nos nossos relacionamentos. Porque os Teus anjos acampam ao nosso redor, nos guarda e nos protege. Vai na casa de cada irmão nessa manhã, no lar de cada um deles. E assim como a minha casa enfrentou tanto vento e tanta tempestade, eu Te louvo porque é aquele que acalma os ventos, aquele que cessa as tempestades, Ele sempre está comigo. E Ele disse: vento, acalma-te, mar, sossegai. E a Tua palavra diz que ao falar dEle, o vento cessou, a tempestade parou, o mar sossegou. Dá ordem agora, ó soberano e eterno, sobre as nossas casas, sobre as tempestades que assolam a vida. Diz agora, Senhor: sossegai, sossegai, porque até os ventos obedecem a Tua voz. Então se levanta, Senhor, como Senhor da nossa casa, ocupa o lugar que é Teu. E com soberania, aplica a Tua vontade dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Obrigado por essa manhã, pelos meus irmãos, por essa igreja, por essa oportunidade. Obrigado por ser amado, Senhor, e ser tão abençoado com os meus irmãos. Que essa palavra cumpra o significado que o Senhor tem aplicado na minha vida e também na vida deles. E que eles contem testemunhos de vitória por fidelidade a Tu, que ouviram e colocaram em prática na sua vida. Obrigado, Jesus, por tão grande amor. Que o Senhor nos abençoe e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nesse irmão aí, fortaleça a vida dele. E gratidão, irmãos, pela paciência, por me ouvirem tão respeitosamente e por me ceder esse tempo precioso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Delci. Obrigado, meu pastor. Desculpa qualquer coisa. Que as bênçãos se derramem até mil gerações, sua família e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado, e em Ti é contigo. Aleluia. Poder sentar, por favor? Pastor Adalberto, uma lembrança da igreja local.
Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Ô glória. Aplaudes, queridos. Essa manhã não é comum não, é uma manhã especial. Obrigado, Jesus. O que daremos ao Senhor pelo todos os benefícios recebidos? O que daremos que é do Senhor? Nós somos do Senhor, querido. Aleluia. Obrigado. Toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Pastor Adalberto, esposa, muito obrigado pelo dispor, carinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus alarga a cada dia mais o seu ministério, tua tenda. E desfrute desse momento tão glorioso. Essa noite vai apresentar sua neta. Que as boas mãos do Senhor, essa mão poderosa, que é potente, seja sobre a tua vida em todo o tempo, família, onde colocar as plantas dos pés, seja esse instrumento vivo que edifica vidas, em nome de Jesus.